Se às vezes você precisa estar numa situação difícil para poder mudar de vida. Hoje eu falo para os meus alunos, vá, não tenha medo, vá que tudo dá certo. E aí, hoje estou aqui como professor, entendeu? Uma escola é cheia de vidas, experiências e histórias. Venha neste passeio para conhecer um pouco da nossa. O Milena é uma história, né? Porque quando eu mudei para o Morro Doce, ali não tinha escola, ali era uma sede onde tinha as reuniões da Moço Vija, que era a responsável pela região, a associação, né? E nos finais de semana tinha bailes lá. A maioria dos alunos estudavam no Anastácio. A escola do Anastácio, principalmente ensino médio, mas não só ensino médio, a partir do 5º ano. Fizemos um movimento, fizemos um levantamento de alunos que estudavam fora e de alunos que iam precisar estar ali, porque eram alunos de primeiro a quarto ainda conseguia ali, mas de quarto em diante não. E assim a gente fez esse movimento. De primeiro, que a Escola Paulo Prado era a única da municipal ali. E a gente viu que ia ficar tudo aquilo de aluno fora. E o Enzo, quando viu aquilo, ele falou, não vai acontecer. Nós vamos usar a sede que você está falando, onde existe. O pessoal da sede não gostou muito, mas aí a gente conversou, explicou a finalidade e eles entenderam. E ajudaram inclusive na reforma da sede. Foi aí onde nasceu o primeiro núcleo ligado a Paulo Prado, que chamava Paulo Pradinho. Todo mundo chamava Paulo Pradinho, que na verdade era um núcleo, a nossa escola era Paulo Prado. Mas éramos 4 salas. E ali a gente iniciou um trabalho com a população, principalmente ali daquelas comunidades locais. E foi um trabalho maravilhoso, graças a Deus. A escola ficou muito tempo de madeira, foi de madeira, um pedaço, depois não deu conta, fizeram outra parte de latinha, que era na época da latinha, o povo passava mal pra caramba, mas era um canto para se trabalhar. E com o passar do tempo foi se desenvolvendo, aí a gente ficou em cima do abaixo-assinado, ainda houve uma troca, que é a escola Morro Doce, que era para ser a nossa. Quando a pessoa foi na reunião lá, ela deu o endereço, que eram 2 movimentos juntos, mas esse que começou com o meu pedindo a que virou Jardim Britânia, era para ser Morro Doce. Então, lá a de baixo, que era para ser a Jardim Britânia, que era lá embaixo, trocaram os nomes. Foi numa reunião lá que a representante foi e não soube informar direito o endereço. Aí construíram primeiro a Morro Doce, que deveria ser onde está a Milena hoje, foi a Remo Rinaldi. Você falou que era a escola de lata, né? Como que era isso? Porque hoje a gente não, né? As pessoas hoje não têm nem noção, nem lembram como que eram essas escolas de lata. Olha, olhando bem, elas me pareciam grandes containers, né, que falam? Grandes containers, porque era uma porta só, não lembro nem se tinha janelas, Marcos, não lembro. Mas era um negócio muito sufocante. E a gente sofria muito ali dentro. Mas muitas vezes eu tirava... Aí que comecei o nome de escola professora barulhenta, porque eu saía da latinha, ia fazer barulho lá fora. Muitas vezes a gente ia fazer um trabalho por exemplo, no tempo do carnaval, a gente pegava a latinha de massa de tomate, ela é cheia de rusga, né? E com o lápis a gente fazia o movimento e fazia o samba com eles. E aquilo depois virava na sala de aula tema de trabalho. Né? O que nós cantamos hoje, o que nós fizemos, a gente fazia tema de trabalho. Mas desenvolvia primeiro o lúdico lá fora. Foi bem nessa época onde eu mais desenvolvi esse lúdico barulhento. Mudou bastante, tanto a estrutura como também os alunos, né? Mudaram bastante. A gente, assim, eu passava por aqui e via, né, os alunos em uma outra gestão, né? E na gestão do diretor Felipe, ele começou a colocar as coisas nos eixos, ficou bastante tempo na escola. E aí isso mudou bastante também, tanto o alunado, os professores começaram a ficar mais, mudou muito a escola.
Tanto que nós temos hoje alguns alunos que caem em outras escolas e pedem transferência para cá, né? Isso é um sinal de evolução. Hoje eu sou professor de matemática e física, entende? Mas comecei aqui como vigia e aí eles zoavam comigo aqui tudo, como vigia faz tudo. Por quê? Comecei lá no portão, abrindo o portão e tudo, aí quando a direção de Vinícius, Francisco e mais o Felipe chegaram, o Wagner, entendeu? O coordenador, aí viram que eu tinha uma boa capacidade, aí colocou eu para resolver os problemas da escola. Então a gente ficava resolvendo todos os problemas da escola, então era faz tudo, entendeu? Então hoje, graças a Deus, professor, muito orgulho, foi bastante levantador a carreira aí. Trabalhei aqui aproximadamente 21 anos, entendeu? Se eu não me engano, eu saí daqui e ia fazer 21 anos exatamente. Faltava 30 dias para fazer uns 21 anos aproximado. Muito trabalho. Você gostou de trabalhar aqui? Amei. Aqui fez ser o que eu sou hoje. Eu entrei aqui com uma ideia e conforme eu fui aprendendo com os alunos daqui, os profissionais daqui, todos os profissionais que trabalharam aqui, eu aprendi muita coisa que fez eu chegar onde eu estou hoje. Nossa, história, tem muitas histórias. E assim, quando eu cheguei aqui, nesse corredor, eu sei que ninguém vai ver, mas isso aqui tinha um corredor beirando a rua, era salas de aula, de latinha. Aqui onde está a escola hoje construída, não era a escola, era o campo de futebol. Então tinha um campo de futebol, era fechado. E aonde é a quadra de vocês hoje, era um barranco e a escola era lá em cima, onde está o estacionamento da escola. Então tudo ficava lá em cima, aqui ficava abandonado. Aí eu cheguei e vi a construção desse prédio, tijolo por tijolo, para ser sincero. Entendeu? Então eu sei, hoje se você me perguntar ainda hoje quantos metros tem cada coluna dessa aí, capaz que eu sei. Entendeu? Nossa, foi bastante gratificante ver a mudança dessa escola. Começamos aqui sem nada, tudo no cru. Então era professor cozinhando, professor limpando o banheiro, professor varrendo sala, professor lavando o pátio. Porque foi tudo cru. Nós saímos de uma escola pequena e a escola não faltava muita coisa para terminar. Carteira, mesa, pátio ainda no cru, banheiro no cru. Então aos pouquinhos foi se levantando. Tivemos a diretora Cisalta, depois tivemos o diretor. O primeiro diretor, eu não me lembro o nome dele, não me lembro. Mas sempre dos diretores que eu lembro, Cisalta, depois veio Mário, me lembro, Flávia. A escola foi crescendo, aí cada um fazia do seu jeito e da maneira para estar um bem-estar da escola. Depois do seu Mário, depois da Flávia veio o seu Felipe, que aí começou a dar um outro andamento na escola, que muita coisa foi melhorando. Então de 2004 a 2015 foi quando eu me aposentei, teve mudança entre portão, entre pátio, entre funcionalismo do intervalo, funcionalismo do banheiro, ao corredor da escola. Então muita coisa foi mudando. E é onde nós estamos chegando, né? 2024, que estamos nisso daqui, essa beleza. Então cada um que entrou fez o seu projeto da maneira para melhorar o andamento de uma melhora que chegamos aqui, ó, 2024, essa onde que está o Britânia, né? E eu fico orgulhosa em estar aqui falando, melhorou. Nossa, muito, melhorou muito. Em tudo o Britânia melhorou. Eu cheguei como professor em 2007, uma escola grande,
quanto é sala que vocês veem hoje, brinquedoteca, essa sala, não existia nada disso. Tudo era sala de aula. Lá embaixo, onde está a direção, tudo era sala de aula. Então, tinha mais de 20 salas de aula por uma escola super povoada, vamos dizer assim, cheia. Aí, a partir da inauguração do CEL, aí diminuiu um pouco. Várias turmas, vários alunos foram para lá. Aí a escola começou a configurar-se como escola, então, que era possível de trabalhar, termos espaço para usar outras questões. Eu não matei, chegou a nadar. Você também vai gostar como nós lugares secos. Com certeza. Quando eu vim para cá, que era só no EJA, o EJA tinha bastante salas à noite. Aí foi diminuindo, infelizmente foi diminuindo. Tinha aula para 2 professores à noite de matemática, para mim e para o professor Gilberto. E hoje em dia não. Hoje em dia só tem aula para mim e para um outro professor que também ingressou aqui. Então eu completo a minha jornada apenas com uma sala à noite, né? E o outro professor com as salas que restaram, que são poucas também. Mas o intuito sempre de nós aqui para darmos aulas no noturno é sempre conseguir mais salas, né? E a gente está fazendo de tudo para isso, né? Então nós vamos conseguir, eu tenho certeza disso, né? E com o pessoal da manhã é diferente no seguinte aspecto, que como eles são jovens e tem poucas salas também, são 14 salas, por isso que eu tenho que completar a noite, eu me acostumei a eles. Então quando eu dou aula para eles, eu pareço uma criança dando aula para eles, porque eu gosto deles, eu me sinto jovem também. Quando cheguei, a escola tinha uma outra estrutura, uma outra organização de horário, inclusive de atendimento dos estudantes. Era uma gestão mais recente, né? O Felipe tinha chegado há algum tempo, mas ainda estava em estruturação do que a gente tem hoje, né? Que a gente construiu para chegar até hoje. E não tinha toda essa modernidade, as salas do jeito que estão. Então, assim, era uma escola bem diferente, né? Tanto administrativamente quanto na estrutura física. Mudou absolutamente tudo, né? Mudou desde a estrutura física, que eu já tinha falado, até o atendimento com os estudantes, a forma que a gente conversa, a forma que os estudantes tratam também os professores e funcionários. Tudo isso mudou e é para melhor, não para pior, né? Então, o que a gente tinha ainda no começo, lá em 2014, quando eu cheguei, era uma falta de respeito, uma escola ainda sob nova direção. Então, foi um processo bem lento, mas eu acho que a gente está caminhando sempre para a melhor escuta. Eu vejo que a história que mais me marca e que me liga muito ainda à escola, né, que considero que é a escola do meu coração, assim, eu falei que eu me envolvi em algumas atividades e essas atividades foram esportivas, né? Então eu comecei inicialmente só jogando interclasse, e aí depois comecei a representar a escola fora também, nas Olimpíadas, enfim, Olimpíadas Estudantis. Então foram momentos, tanto os jogos quanto também os treinos aqui, foram momentos que me marcaram bastante, né? Lógico, tinha outras atividades, mas até justificando um pouco a profissão que eu escolhi posteriormente, essas atividades esportivas é o que mais me liga à escola, é o que às vezes eu paro para pensar nessa época, é o que eu lembro mesmo, desse envolvimento que eu tive. Também tinha essa questão desse apego afetivo. Eu tenho um grande apego afetivo à escola, né? Ao Jardim Britânia, hoje ao Milena, né? Particularmente, quando nós tivemos que desocupar a escola, o prédio, rapidamente nos deslocarmos para o CEL Parque Anhanguera, uma questão de problema predial, e que aquele momento foi muito difícil. A dúvida se sairíamos e voltaríamos para a mesma escola, o que aconteceria com o prédio, o quão grave seria aquele problema, e nós conseguimos retornar, passou por meses uma reforma, trabalhamos de uma forma assim, bem difícil, uma questão de, tanto a questão do nosso psicológico, como a questão do atendimento dos alunos
deck do Céu Parque Anhanguera. Isso mexeu muito tanto com os alunos quanto com os professores. E nós estamos colhendo esses frutos do nosso trabalho aqui, da alfabetização, depois para a mudança do interdisciplinar, que trouxe várias mudanças, e também colegas. Eu trabalho com alguns colegas há muitos anos, inclusive professora Nádia, professora Cláudia, professor Marcos, professora Angélica, já professora Dalva, vários, ainda quadro de professores, eles muda pouco por conta também dessas melhoras positivas, né, dessas construções que nós, nos últimos anos, nós temos alcançado. A tendência é a escola cada vez permanecer com esse quadro mais estável, né, sem muitas mudanças no quadro de funcionários, justamente por conta dessa questão, desse favorecimento, porque tudo que é melhora, ele repercute no trabalho do professor. Se o professor tem mais recursos, conta com mais recursos, se o professor tem um projeto na escola que deu certo, tudo isso reverte também na questão de qualidade de trabalho. E os alunos, né? Nós temos alunos maravilhosos, alunos e alunas maravilhosos, bem como os pais. Olha, a história que eu tenho para contar aqui é que a escola me recebeu muito bem quando eu vim removida, consegui desenvolver bons trabalhos aqui. O grupo de professores aqui é muito bom, pessoal bem comprometido com a escola. Então, as experiências que eu tenho aqui são experiências dos meus trabalhos que a gente desenvolveu aqui com os alunos. Inclusive, você que está me entrevistando é uma aluna que eu tive um grande prazer em ser sua professora. E a gente desenvolveu bons trabalhos aqui. Então, as experiências maiores é que aqui a gente tem liberdade para fazer o trabalho, né? Então, aqui a direção, a gestão, o grupo de professores, a gente fica à vontade para desenvolver um bom trabalho aqui nessa escola. E aí, eu só tenho coisas boas para falar dessa escola aqui. Como a escola era quando você chegou? Olha, ela não era muito diferente do que ela é hoje fisicamente. Mas quando eu cheguei nos dias de hoje, houve bastante mudança em relação à qualidade do ambiente. Os ambientes foram melhorados, a escola melhorou tudo, a escola reestruturou as suas condições. Para mim, no meu conceito, na minha maneira de ver, a escola está bem estruturada e procura, pelo menos dentro do espaço físico que a gente tem, apresentar espaços adequados e fazer com que a criança se sinta bem recebida aqui. Eu gosto mais daqui. Eu trabalho nessa escola efetivamente desde 2016. Meu cargo enquanto professor, ele está nessa escola desde 2004. Então eu tenho um vínculo com essa escola indiretamente desde 2004 e diretamente desde 2016. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Eu sou muito grato por, nesse momento, ter opção de trabalhar aqui. Todo dia é muito gratificante vir para essa escola, saber que estou vindo para cá. O trabalho é cansativo, né? Muitas vezes, como eu trabalho em outra escola também, a rotina de muitas horas fora de casa, ela é cansativa. Mas momentos como esse, momentos como publicações que a gente vê, trabalhos dos professores, trabalhos dos alunos, isso vão deixando a gente me deixando, né, mais feliz, contente, até descansando, né? Porque às vezes você está super cansado com a rotina do dia anterior, da semana, aí você vê uma produção bacana, um trabalho bacana, um sorriso do aluno, a satisfação de o trabalho estar sendo feito, isso te deixa mais leve e mais tranquilo para lidar com essas situações, né? Então, trabalhar numa escola que é a maior escola do bairro é desafiador. Mas você tem nas suas mãos também o maior potencial do bairro. Então, uma coisa, ela sempre vai ajudando a outra, né? Trabalhar com 1.000, hoje nós temos 1.021 alunos. É um desafio gigante. Mas também é um grupo gigante que pode estar a seu favor, trabalhando com as propostas que foram desenhadas, criadas pelos professores, pelos alunos,
né? Então você tem um grupo muito grande para fazer as coisas acontecerem também, né? Então acho que é bem isso, né? Esse gigante que está caminhando a passos largos, né? Isso é fascinante, muito bom. Aqui, eu acho que no decorrer dos anos nós fomos percebendo que as poucas coisas que foram feitas em sequência, elas foram aparecendo e deixando a escola um espaço cada vez melhor, né? Eu tenho histórias de alunos, como a Tâmila, né, que estudaram desde pequena nessa escola, estuda desde pequena nessa escola, e que passou por vários momentos que não eram bons, momentos de tristeza, momentos de ansiedade diária, e que com o abraço da escola, com o carinho da escola, com o cuidado da escola é um todo. A escola não é só o Vinícius, a escola não é só a Alesca, não é o Francisco, não é o Wagner que passou por aqui, não é o Felipe que passou por aqui também, e tantos outros professores e gestores que passaram por aqui. A escola é um todo. E hoje você tem histórias de alunas, adolescentes que chegaram aqui, crianças pequenas, com uma série de complicadores, uma série de situações difíceis de lidar. E que hoje você olha e você vê sorriso, você sente e recebe abraço. Isso não tem preço. Eu acho que a maior história minha nessa escola é poder receber abraço, receber carinho, depois de dar abraço, depois de dar carinho. Acho que essas são as histórias mais significativas do Milena. A história da Tâmila é importantíssima e é uma, assim como tantas outras de outros alunos que começaram aqui no primeiro ano, num bairro da periferia, com tantas dificuldades, com tantas questões de ansiedade para lidar, né? E hoje você vê alunos entrosados em projetos, alunos entrosados em ações, felizes. Isso não tem preço. Eu acho que a maior história que se pode ser contada dessa escola não é a história de um, é a história de um todo, né? E essa história de um, ela se encontra com a história de todos. Se alguém vier aqui e conversar com vocês e não tiver a sensibilidade de perceber o quanto vocês caminharam, o quanto essa escola caminhou para ser um ambiente mais acolhedor, ele está sonegando uma informação hiper importante, né? A gente caminha pelo bairro, eu tenho uma vivência de 20 anos de Morro Doce, e se um dia sair daqui, saio com o coração bem tranquilo, por conta disso. Por conta do sorriso e dos abraços dos alunos, que é o maior presente que qualquer diretor, qualquer professor pode receber na escola. Eu acho que eu prefiro mandar uma mensagem para todo mundo. Então, sempre acredite no potencial e não permita jamais que ninguém fale que você não vai conseguir. Isso daí é inadmissível. Certo. Tem alguma mensagem final para os alunos atuais que ainda virão? Os atuais, os que ainda virão? Eu acho que é isso. Em primeiro lugar, cada dia que vocês estiverem aqui na escola, pense que vocês estão fazendo por vocês, estudando por vocês, conseguindo por vocês, batalhando por vocês de forma individual. E é o que eu vou repetir, que foi a mensagem que eu falei anteriormente. Acredita no potencial que cada um tem e não deixa ninguém falar que vocês não vão conseguir. Isso aí não é admissível, isso aí é inadmissível.